Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente segue aqui corrigindo os nossos exercícios de função quadrática. Então se liga aí, se você teve alguma dúvida, corrige no seu caderno. Então vamos lá. A letra A, f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Para traçar o gráfico, eu começo fazendo o estudo da função. O estudo da função leva em consideração a análise do A, a análise do vértice, o ponto do vértice e onde a parábola toca o eixo y. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi analisar o A. A é 1, 1 é maior que 0. Significa que a concavidade da parábola será voltada para cima. E se a parábola será voltada para cima, o ponto do vértice será o ponto de mínimo. A seguir, analisei o delta. Delta igual ao valor de b, que é menos 10, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. 100 menos 64, delta deu 36. Todo delta positivo significa que a parábola toca o eixo x em dois pontos, que são x' e x duas linhas. Fui então calcular o x' e o x duas linhas. X igual a menos b, ou seja, menos 10, deu 10, mais ou menos a raiz do delta, que tinha dado 36, cuja raiz é 6, sobre 2 vezes a, que era 1. Então, quem é o x'? 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Quem é o x duas linhas? 10 menos 6, 4, dividido por 2, 2. Significa que essa parábola toca o eixo x. No ponto 8 em x, 0 em y, que fica em cima do eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, e 2 em x e 0 em y. A seguir, fui calcular o ponto do vértice. X do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Então, menos o menos 10 deu 10, dividido por 2, 5. O y do vértice, menos delta sobre 4a, menos o delta que deu 36, dividido por 4 vezes 1. E o resultado foi menos 9. Então, o vértice dessa parábola fica no ponto 5e menos 9. 5 em x menos 9 em y. Onde a parábola vai tocar o eixo y, sempre no C da equação. E o C da equação é aquele ponto que x é 0 e y é o C, que no caso era 16. Fui traçar o gráfico. Para traçar o gráfico, a gente localiza x' e x duas linhas. Então, 2 e 8. Localiza o ponto do vértice, 5 e menos 9. E onde a parábola toca o eixo y, que é lá no C da equação, que era 16. Então, a parábola tocou o eixo y no 16, tocou o eixo x no 2, foi lá no vértice, que é o ponto de virada, 5 e menos 9, e voltou a tocar o eixo x no 8. Aqui, no ponto do vértice, paralelo ao eixo y, eu tenho o eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes iguais. E o vértice, como A era positivo, ficou como ponto de mínimo. Vamos agora para a letra B, cuja função é y igual a x ao quadrado menos 4x menos 32. Lembrando que falar y ou falar f de x é falar da mesma coisa, porque afinal o y está em função do valor de x. Então, eu fiz a análise do A era 1, positivo, significa que a concavidade da parábola será voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, o vértice é ponto de mínimo. Analisei o delta, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 32. Deu 16 mais 128, delta deu 144. Delta positivo significa que a parábola toca em dois pontos do eixo x, x' e x duas linhas, e eu fui calcular. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. 4 mais 12 deu 16, dividido por 2, 8.
4 menos 12 deu menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, a parábola toca o eixo x no ponto 8 em x, 0 em y, e também menos 4 em x, 0 em y. A seguir, fui para o vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Então, deu 4 sobre 2, 2. Y do vértice menos delta sobre 4a. Menos 144 dividido por 4 deu menos 36. E a parábola toca o eixo y no C da equação, que era menos 32. Então, no ponto 0 em x, menos 32 em y. Fui traçar o gráfico. Aí eu enumerei, né, o eixo x de menos 4 até 8, porque era o x' e o x duas linhas. Quando eu observei os valores do y, eu escolhi uma escala diferente, que não foi uma escala do mesmo tamanho do eixo y, foi uma escala menor, onde eu contei de 2 em 2, ó, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16, menos 18, menos 20, menos 22, menos 24, menos 26, 28, menos 30, menos 32. Então, escolhi para o eixo y uma escala diferente do que eu havia escolhido para o eixo x, ok? E essa parábola tocava o eixo y no menos 32, tocava o eixo x no menos 4 e no 8, e o ponto do vértice era 2 e menos 36. Então, 2 e menos 36. Estava aqui. Liguei os pontos, tocou o eixo x no menos 4, tocou o y no menos 32, foi lá no vértice, que era o ponto de mínimo, ponto de virada, e voltou a tocar o eixo x no 8. Tracei o eixo de simetria, que dividiu a parábola em duas partes iguais, ok? A letra C, a função foi y igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 3. Dessa vez, o a é negativo, menos 1. Significa que a concavidade da parábola será voltada para baixo e o vértice agora será ponto de máximo. Fiz a análise do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o delta deu 4. Delta 4, delta positivo, a parábola toca em dois pontos do eixo x. X', 4 menos 2 deu 2, dividido por menos 2, menos 1. X duas linhas, 4 mais 2, 6, dividido por menos 2, menos 3. Então, a parábola toca o eixo x no menos 1 e 0 e no menos 3 e 0. Calculei o ponto do vértice, xv menos b sobre 2a, deu menos 2. Y do vértice menos delta sobre 4a, deu 1. O vértice ficou com as coordenadas menos 2 e 1. Onde a parábola toca o eixo y, no C da equação, que era o menos 3. Então, 0 para x, menos 3 para y. Fui traçar o gráfico dessa função. Localizei o x', o x duas linhas, que eram menos 3 e menos 1. Localizei o ponto do vértice, que deu menos 2 e 1, e a parábola toca o eixo y no menos 3. Então, toca o eixo x no menos 3, vai lá no vértice, que é ponto de máximo e de virada, vira, volta a tocar o eixo x no menos 1 e toca o eixo y no menos 3. Questão de letra D, também uma questão com A negativo. Então, análise do A seria menos 1, negativo, com cavidade voltada para baixo, vértice será ponto de máximo. Analisei o delta, b ao quadrado menos 4ac, que deu 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 4, o delta deu 0. Ou seja, delta 0 significa que a parábola toca o eixo x num único ponto. Por quê? Porque x' vai ser igual a x duas linhas. Então, x igual a menos b, mais ou menos a raiz do zero sobre 2a. Ficou menos 4 sobre menos 2, deu 2. Ou seja, o x' vai ser igual ao x duas linhas e o resultado foi 2. Então, essa parábola toca o eixo x no 2 e 0. Quando eu calculei o vértice, xv
menos b sobre 2a, deu 2. Quando eu calculei o y do vértice, 0 sobre menos 4, deu 0. Ou seja, o vértice da parábola ficou no 2 e 0. 2 e 0, que foi o ponto do vértice, foi exatamente o mesmo do x' e do x duas linhas. Então, guarda essa informação. Quando o delta for 0, x', x duas linhas e o vértice ficam exatamente no mesmo ponto. Essa parábola toca o eixo y no c da equação, que no caso seria o menos 4. Então, 0 em x, menos 4 em y. Fui traçar a parábola. Veja lá você. Toca o eixo x no 2 e 0. Aqui é o x', aqui é o x duas linhas e aqui também é o vértice. E toca o eixo y no menos 4. Então, tocou o eixo y no menos 4, foi lá no vértice, que era o x', x duas linhas e também o ponto de virada, ponto de máximo, né? Virou e voltou, ok? A última questão, y igual a 2x² menos 8x menos 24. Fiz a análise do A é 2, 2 é positivo, com cavidade voltada para cima, vértice ponto de mínimo. Analisei o delta, b² menos 4ac, esse delta deu 256. Delta positivo, a parábola toca em dois pontos do eixo x', x', x duas linhas. Então, x menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. X' deu 8 mais 16, 24, dividido por 4, 6. X duas linhas, 8 menos 16 deu menos 8, dividido por 4, menos 2. A parábola toca o eixo x nos pontos 6 e 0, menos 2 e 0, ok? O vértice xv menos b sobre 2a deu 2. Y do vértice menos delta sobre 4a, deu menos 32. Então, a parábola toca, o vértice da parábola é 2 em x menos 32 em y. E ela toca o eixo y no c da equação, que era menos 24. Ao traçar o gráfico, levei para lá x' e x duas linhas e escolhi uma determinada medida, uma certa distância para o eixo x, ok? Então, menos 2 e 6. Quando eu fui trabalhar no eixo y, como esses números eram bem maiores, então eu escolhi uma escala diferente, que eu trabalhei de 2 em 2. Localizei aqui o menos 24, que é onde a parábola toca o eixo y, e o ponto do vértice, que seria 2 e menos 32. Ficou aqui. Então, a parábola toca o eixo x no menos 2, a parábola toca o eixo y no menos 4, ela vai lá no vértice, que é o ponto de virada, ponto de mínimo, volta a tocar o eixo x no 6, ok? Então, ficamos assim com a correção dos exercícios de estudo completo da função e desenvolvimento do gráfico correspondente.